E aí, queridos do meu canal, e aqueles que no futuro vão poder acessar o meu canal. O assunto hoje que eu quero falar é sobre família, né? Eu gravei um vídeo anterior, mas eu estava na reforma da casa e o vídeo não ficou bom. O que podemos dizer de família? Eu já sou avô, sou pai, não é? E esposo, e tenho a minha família. Quero dizer que a minha família, para mim, é uma família que eu gosto sempre eu vou mexer aqui, mas vocês não se preocupem não. A gente já volta tranquilo aqui, deixa eu só iluminar. Tá, desculpa aí. E família é aquilo. Desde o começo do mundo, desde o começo de tudo, a família ela toma seus rumos. Nós criamos os filhos, eles estão debaixo da nossa responsabilidade quando menores. E damos instrução. Eu confesso que a minha instrução para a minha família começou de uma forma melhor quando eu tinha 30 anos de idade. E ali foi o momento em que eu me acheguei à Bíblia e o Espírito de Deus falou ao meu coração, iluminou a minha mente para poder entender todos os aspectos sobre família na palavra de Deus. Para Deus, Ele está construindo uma família que chama-se Igreja, Corpo de Cristo. Pessoas que acreditam e receberam Jesus como teu Senhor e Salvador. No futuro também Ele vai integrar escolhidos das nações de Israel. E no passado Ele já tem os seus escolhidos, homens que não abandonaram a fé no Antigo Testamento e já estão na glória, estão seguros e tiveram família. Filhos. Os filhos, você, como eu fiz, ensinei quando pequenos. Mas ao chegar no tempo em que houve a conversão minha, e eu digo conversão, eu não quero falar de religião, mas eu digo a conversão do modo de vida que eu tinha para o modo de vida que Deus colocou no meu coração, que segundo o Evangelho de Cristo se chama o novo nascimento, que está lá em João capítulo 1, versículo 12. E aí começou a trajetória, né? Comunicar a esposa, comunicar, os filhos ainda eram pequenos, mas criá-los ensinando que Deus é melhor, que o Evangelho é o Evangelho da paz, é o Evangelho do novo nascimento, é o Evangelho da transformação de uma vida natural para uma vida espiritual, e que todos deveriam atentar para isso, para ser uma nova criatura, participante do reino de Deus e cidadãos da terra. É obrigação de todo aquele pai, mãe, que crê na Bíblia, que crê no Evangelho de Cristo, passar isso para os seus familiares. E você planta, os filhos vão seguindo, vão crescendo, e depois vem os netos, e você sempre tem que estar ali falando desse amor de Cristo, dessa salvação. E é claro, você está semeando. A colheita é dada pelo Espírito Santo, porque nós pregamos a palavra, mas só quem convence a pessoa, né,
do erro, do seu caminho, convence ele da sua incredulidade, dos seus pecados, e coloca, né, a transformação de vida quando ele crê que realmente é um pecador, e esse pecado está em toda a humanidade, desde o princípio de nossos pais, Adão e Eva, e todos pecaram. Aí nesse sentido, então, se ele reconhece que ele veio para esse mundo, mas esse mundo, quando nós entramos, nós nascemos no pecado e consequentemente separados de Deus. Mas Jesus Cristo veio nos buscar de volta para Deus. Para isso ele teve que cumprir a lei que foi dada aos homens, mais precisamente a Israel, mas a lei da consciência do bem e do mal que está inserido em todo ser humano. Jesus Cristo cumpriu, morreu, ressuscitou e disse: vinde a mim. E disse: está consumado. Agora ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há caminhos religiosos, não há caminhos de placas. O caminho é Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador de nossas vidas. O único livro que é pautado corretamente numa tradução boa e fiel é a palavra de Deus. Eu digo isso porque, infelizmente, muitos já perderam o temor, estão escrevendo coisas que não é bíblica. Mas existem as editoras fiéis, existem as denominações fiéis ao Evangelho, que mantêm essa posição da Bíblia na sua, como se diz, na melhor forma da sua tradução dos manuscritos, né, que vieram lá desde a antiguidade. E a família, a princípio, quando os dois não temem a Deus, eles têm um dever social também com os filhos, com os netos. E o dever social tem uma lei, é uma lei que rege a boa conduta do cidadão. Então são leis governamentais que muitas vezes a gente pode até querer ignorar, porque muitas vezes, infelizmente, algum governante pode estar editando leis, mas esse próprio governo às vezes não está dentro daquele parâmetro que seria para ele. Ele passa para os outros. Mas o importante é respeitarmos a boa ordem da sociedade pelas leis que vêm, porque elas são boas, são advertências e nos ajudam a ver o erro. Nenhuma lei salva, a lei sempre aponta o erro. Mesmo a lei de Moisés no passado apontava o erro. E a lei aponta o erro da nossa forma errada de pensar, da nossa consciência que agiu de forma errada, de qualquer, vamos supor, regras que a gente deveria fazer certo, fez errado. Então Jesus Cristo, ele veio para nos salvar de todo o pecado, de todo o erro do pecado. Ele é a nossa salvação. Mas devemos estar atentos às leis, às regras, para poder viver melhor em sociedade e não ser punidos aí como malfeitor. Pode acontecer algum acidente no percurso da vida, você pode fazer alguma coisa que não foi boa, sei lá, sem querer, sei lá, por um momento de distração, por um momento de, sei lá, de ira, né? A Bíblia diz que se irarmos, não devemos deixar que essa ira vá para frente. A gente deve reconsiderar, deixar de lado a ira e procurar seguir o caminho em paz. Mas marido e mulher, coisa difícil, hoje muito mais,
Mas o que teme a Deus, ele deve perdoar. A mulher perdoa o marido perdoa a esposa, e isso pelo temor de Deus e também pela consideração do amor que tem pelos filhos, netos. Então os dois devem se acertar, porque tem pecados que são graves dentro do lar. Vamos supor, um adultério. É um pecado grave. Mas Jesus disse que é possível perdoar um adultério. Ele perdoou a mulher adúltera, porque ninguém a condenou, porque todos que estavam ali, com certeza, tinha ali no meio adúlteros. E como que um culpado vai julgar o outro culpado? Mas se são dois culpados, estão vivendo dentro de uma regra de casamento, e amam a família, e principalmente a Deus, primeiro, reconcilia-se com Deus, reconcilia-se um com o outro, e promove a paz entre os filhos. Filhos sempre, alguns discutem um com o outro, discordam, netos também, casam, formam famílias, e o exemplo que o pai pode dar é de dizer, olha, eu não sou perfeito, mas eu acredito que Deus pode ajudar a nossa caminhada de fé nesta terra. Se a gente erra, Deus sabe, mas a gente não pode fazer do erro uma moda, uma forma de viver, como muitos podem estar fazendo hoje. Então, família, é difícil sim. Se o marido quiser perdoar a esposa, ele deve. Se a mulher quiser perdoar o marido, deve. Primeiro, pensando que Deus é amor e perdoou pecados gravíssimos de malfeitor, de prostituição, de homens que roubavam, outros até que matavam. E é claro, se chegarmos a cometer um delito que está sobre a jurisdição, nós temos que dar conta. Para isso existe hoje advogados, existe meios que você pode também buscar para a defesa social. Mas a primeira defesa, a primeira coisa que você deve tratar sobre o seu pecado é com Deus, é com Jesus. Pedir perdão a Ele, Ele te perdoa celestialmente, Ele te perdoa para o reino dos céus. E na sociedade, se você estiver realmente arrependido, Ele vai estar com você naquele momento difícil da sua culpa. Mas nós devemos sim ter um currículo de bom cidadão. Mesmo as autoridades sabem que o homem pode ter um deslize, né? Um momento, a mulher. O que deve ser evitado? Marido, violência. O que deve ser evitado? Esposa, violência. Filhos, violência. Reflete, pede ajuda de alguém, passeia um pouco, distrai a mente e volta ao bom senso. Eu não sou perfeito, você, meu amigo que está assistindo, não é perfeito. Não há famílias perfeitas. Há famílias que, por amor a Deus e por amor, né, aquela formação que teve lá desde o princípio dos nossos tataravós até os dias de hoje, Deus quer que essa família continue existindo na presença dele. É por isso que o livro de 1 Coríntios, capítulo 7, ele dá regra para solteiros, dá regra para uma pessoa que já crê no Evangelho, mas a sua companheira ou companheiro ainda não crê, ter paciência com ele. E é claro, se um dos dois permite viver junto, respeitando a fé do outro, e aquele outro não tem a mesma fé, deve separar isso. Olha, a minha fé é essa, eu vou seguir o caminho de Cristo, você ainda não segue, eu vou estar pedindo a Deus por você. Com certeza você ainda pode fazer coisas que não é da fé de Cristo, não é do Evangelho, mas a gente vai conversando.
se você fizer uma oferenda, um sacrifício que desagrada a Deus, eu vou orar, falo, Senhor, tem misericórdia, porque essa pessoa ainda não aceitou, não entendeu a tua palavra. E devo continuar orando para o meu lado incrédulo. Mas se está de boa, não, vai para a igreja, vai orar, eu ainda não vou, espera no Senhor, incentiva. Tem que ter calma. Eu sei que muitas vezes é difícil você ter calma com a incredulidade. Mas temos que clamar a Jesus, que o seu Espírito ensinou como ele tratava os incrédulos. Ele não usou de violência, ele não forçou ninguém, dizia sempre a verdade, mas a decisão ficava entre aquela pessoa e a fé que ele teria que ter ao ter ouvido a palavra de Deus e se reportado ao Senhor. Então, família, não há perfeição, nem marido e mulher, nem filhos, filhas, nem netos, mas o temor de Deus é que vai encaminhar o aconselhamento dentro do lar, a oração ela move. Deus, pelo poder da oração, ele move a situação. Então você deve orar no seu lar, se não tem muitos que oram com você deve ter o seu momento de oração, deve ter irmãos de oração, o local da oração, que a gente chama de igreja, né? Mas uma denominação boa, que prega o evangelho. Deus não vai levar a denominação, mas nas denominações evangélicas se reúnem os cristãos. Um com mais entendimento, outros com menos, outros com muita ignorância bíblica, outros fazendo coisas que nem é bíblico, né? Mas o que importa é assim, o fundamento é Cristo, só Ele é o único Senhor e suficiente Salvador, é nele que todos devem esperar e confessar isto, né? Que Ele é a nossa única esperança. Na doutrina, nem todos vão conhecer tudo, não vão saber tudo. Você não pode seguir uma doutrina que nega a salvação, nega o evangelho, nega a obra de Jesus, a sua ressurreição, a sua morte, a sua vinda, e tomar cuidado com a escatologia, uma escatologia que tira Cristo do centro e põe você como de você mesmo, fazendo coisas para garantir a sua salvação. Ninguém garante a salvação, senão Cristo, que garante a nossa salvação. Somos salvos pela fé quando cremos nele. Mas há doutrinas que, se for escatológica ou teológica, se ela não fere o centro de tudo, que é Jesus, o fundamento que é Jesus. A pessoa falou lá errado sobre, por exemplo, uma questão do dia, uma questão de comida, uma questão até de vida social, às vezes está errado, mas se ali o fundamento é Cristo, o Espírito Santo vai trazendo o acerto, o entendimento para todos. Denominação, principalmente no Brasil, é uma confusão. Na Europa, muitos já nem querem mais saber de reuniões chamadas evangélicas, muitos ajuntamentos se acabaram. Isso vai ser no mundo todo. Cada dia mais a fé que as pessoas deveriam buscar em Deus está esfriando. Muitos não querem saber. A igreja também hoje ela já tem algumas modernidades. Ela não se reúne tão frequente, às vezes prefere um online. Eu acho que o presencial é mais importante que o online. Mas muitos acabam não se entendendo também, fica difícil uma reunião. Mas aqueles que esperam em Cristo devem fazer como faz na família. Tentar e agir para que haja acertos, para que haja entendimento para esse momento de oração, esse momento de comunhão, esse momento de meditação na palavra. É em casa, amém? Online, está lá online, mas tem que ir lá visitar os irmãos, saber como que é as coisas presencialmente.
o online, as pessoas às vezes falam uma coisa que não é, mostram uma coisa que não é. E muitas vezes também não se importa de ouvir lá no online uma coisa, mas não tem aquela ação para estar ali presencialmente na situação. Família na igreja, família social, é difícil, mas marido e mulher, filhos e filhas, procurem, se você tem o temor de Deus, andar na paz de Cristo. Se você está dentro de uma família cristã e ainda não teme a Deus, com certeza estão orando por você. Pare e pensa. Cristo é o melhor. A Bíblia que Ele deixou para nós lermos e crermos é o melhor. A Bíblia vai mostrar erros, pecados, falhas humanas, mas ela vai mostrar Jesus como esperança, como salvação, vai mostrar o perdão, o arrependimento, a transformação de uma vida natural para a vida espiritual. Eu deixo esse vídeo, ele fica no lugar de um outro que eu fiz, não ficou bom, a casa estava em reforma, mas esse aqui, a casa está mais no jeito, gravei hoje. Deus abençoe vocês e que prosperem, principalmente para a glória de Deus, e na vida social tenham tudo o que precisam, que Deus supra a necessidade de cada um, tanto na ação física, na ação social, na ação administrativa. Que Deus abençoe a todos. Até mais e até o próximo vídeo.